nesta conferência missionária. Te agradecendo também pelos irmãos que se juntaram a nós e possa, Senhor, realmente tomar o primeiro lugar. Que o Teu Espírito possa falar, possa convencer, possa chamar, possa colocar paixão na juventude, nos adolescentes, naqueles, Senhor, ó Pai, que não sabem bem o que é um trabalho missionário, que possam ser desafiados, Senhor, para fazê-lo para a glória do Teu nome. Levanta ceifeiros para a Tua seara. Esta é a oração que a Tua Igreja continuamente tem que fazer até que a Tua vinda, Senhor, seja concretizada através de Jesus Cristo nos arrebatar. Mas até lá, Senhor, levanta obreiros, Senhor, e faz crescer a Tua obra em todo o mundo, Senhor, e em especial nesta nação que tanto precisa do Evangelho. Esta é a nossa oração. Para a honra e glória do Teu santo nome, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Meus queridos, como mencionei ontem, nós estamos envolvidos no projeto Minha Esperança Portugal. E o projeto Minha Esperança originalmente surgiu na América Latina, chamado de My Hope. Ele tem sido realmente um projeto que tem levado o Evangelho aos mais escondidos dos lugares. E na América Latina há uma região que é a região mais difícil. E houve um grupo de homens e um ministério que não tem um caminhão, mas tem um barco. Não é esse. É o Mission Amazonas. Esse também era interessante, mas fica para a próxima. Vamos ver então como alguém realmente com um barco... Ok, vamos ouvir então. Não é esse. Este é numa das favelas do Rio de Janeiro. Era o outro, da Amazonas. Abriram o errado. Mission tem 1 e 2, tem que ser os dois. Ok. Muito bem. Isto para as novas gerações verem que há homens e mulheres com muita paixão. O projeto Minha Esperança é um projeto muito audacioso, onde nos dá um privilégio de levar o Evangelho numa escala muito grande. Eu trabalhava como pescador. Eu era muito envolvido com prostituição, já era casado, já tinha uma esposa, já tinha uma família, mas vivia dentro dos padrões da prostituição. O meu casamento estava sendo destruído. E um dia eu aceitei a Jesus como Senhor da minha vida. Mas eu sabia que tinha uma área dentro de mim que eu era muito escravizado. Era a área da prostituição, do adultério. Eu abri uma ferida no coração da minha esposa muito grande. Então um dia eu cheguei com ela e conversei e disse que a partir daquele momento ela tinha um novo homem, uma nova pessoa que estava disposto a começar tudo de novo. Mas só que era um começo diferente, porque era um começo onde nós estávamos reiniciando nosso relacionamento com Jesus. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor, o Joaquim teve uma completa transformação. Hoje eu imagino quantas famílias hoje sofrem, porque o pai, o chefe de família, em vez de conduzir sua família nos princípios do Senhor, conduz nos princípios mundanos. E tudo porque ainda não conhece o Evangelho. Hoje esse é meu maior desafio. E o meu desejo é também estar disposto a pagar o preço por outros. Nesse momento nós estamos tentando passar com o barco por esse canal estreito, por uma outra comunidade onde vamos fazer o projeto Minha Esperança. Mas a água secou bastante.
É porque alguns dias atrás aconteceu um acidente aqui próximo, porque umas moças caíram da canoa e rapidamente as piranhas devoraram elas. Então tem que ter muito cuidado nessas águas, porque tem muita piranha, muito candiru e também muito jacaré. Dá mais uma ré, pastor. Mais forte. Vamos continuar a ver agora o vídeo 2, porque, entretanto, havia ali uma divulgação do projeto global. Vamos continuar a acompanhar, então, este barco na divulgação do Evangelho. A água secou bastante e não temos profundidade suficiente para passar o barco. Que foi, cara? Eu acho que... Olha, candiru? Eu acho que é candiru. Ou foi isso aqui aquele? Foi isso. Jacaré? É porque não ficou sinal. Então, nós vamos empurrar a polpa do barco para ela ir para o fundo. Eu não quero força pra ainda não, aguenta aí. Quero que empurre pra cá ainda, próxima mão pra ali. E não temos profundidade suficiente para passar o barco. Então vamos colocar a embarcação no local seguro e fazer o transporte nessa embarcação menor. Poucas pessoas têm se encorajado a vir trazer o Evangelho nessas comunidades tão distantes. É uma urgência. Pessoas aqui na Bacia Amazônica estão morrendo sem Jesus. Não é a minha maneira, não é igual a conta cala. O que tem a conta cala? Muitas pessoas que ainda não têm Jesus, muitas pessoas elas têm vindo por terra, mas a grande maioria dessas pessoas estão vindo aqui de rabeta, pequenas embarcações, canoas. Eles estão pagando um preço, um sacrifício. Deus nos ama tanto que deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Então, ele o ressuscitou dos mortos para provar que era seu filho e para nos mostrar que nós também poderemos ter a vida eterna. Depois do filme, o pastor ele fez o apelo convidando as pessoas a receberem Jesus. Ele fez a oração, muitas pessoas receberam, 8 pessoas ao total, fizeram a oração. Essas pessoas vão estar sendo acompanhadas não só na célula, mas no discipulado. Fiquei encantada com aquele filme, até que eu falei pro irmão para ele ir fazer um lá em casa. Senti que Deus tocou no meu coração e entreguei a vida para Jesus. Quando eu queria repetir a oração, parecia que alguma coisa que não era para mim. Sabe, mas eu consegui, com a força de Jesus, eu consegui repetir a oração e eu vou levar em frente. Hoje nós temos uma ferramenta muito poderosa de evangelismo, e foi esse filme. Realmente hoje eu estou mais desafiado ainda, não só para amanhã, mas para muitos amanhãs que estão vindo aí. We have seen thousands and thousands of people come to know Jesus Christ, but the only way that we can go into these third world countries. Aqui já é o Franklin Graham, presidente da Associação Billy Graham, o filho do Dr. Billy Graham, a dizer que milhares e milhares de pessoas estão a vir a Cristo através de projetos como este. Meus amados, o que leva o Joaquim a ir Rio Amazonas acima, às aldeias mais remotas, onde muitas delas sem energia elétrica, projetando um filme acerca do amor de Deus e de Jesus, é algo que eu vos quero falar nesta manhã. Nós já temos sempre a ideia que o Brasil é um país extremamente evangelizado,
mas no projeto Minha Esperança foram centenas e centenas de localidades que foram alcançadas por uma mensagem de esperança através de um filme que foi produzido para uma das noites do projeto Minha Esperança. Não vamos falar muito sobre a Minha Esperança, porque não é isso que nos move estar aqui nesta conferência missionária, mas quando eu descobri este filme num dos arquivos daquilo que está a acontecer por todo o mundo, achei que era extremamente interessante partilhar, principalmente com os irmãos que vivem aqui junto ao mar e que têm também tanta afinidade, ainda que ali é no grande rio Amazonas. Mas o que é certo é que o que leva este homem, que teve a sua vida envolvida em prostituição, que teve a sua vida destruída pelo álcool, e depois de conhecer Jesus, sentiu uma dívida tão grande que fez realmente mudar a sua vida e a sua perspectiva e também os seus objetivos de vida. E é isso que eu gostaria de falar nesta manhã. Nós precisamos de ser mais parecidos a Jesus. O grande missionário por excelência foi Cristo. Ele foi enviado por Deus ao mundo. Ele tinha um modo diferente de estar, ele tinha um modo diferente de sentir, ele tinha um modo diferente de ser. Houve algo que Jesus recebeu, algo que ele não tinha no céu. E a única coisa que Jesus recebeu aqui na terra foi um corpo físico. Um corpo físico com as mesmas limitações que nós temos, com as mesmas limitações que temos com o nosso corpo, mas ele utilizou ao seu máximo o seu próprio corpo físico durante os 3 anos e meio do ministério, usou-o e gastou-o como ninguém. Eu quero ser como Jesus. E nós precisamos então ter a atitude principal, que é o coração de Jesus. Vamos abrir em Mateus capítulo 9 e vamos encontrar aqui uma descrição do coração de Jesus. É isto que a igreja precisa nestes dias que estamos a viver. Homens como o Joaquim, que nós vimos aqui, que iniciou um ministério de evangelização que está a ser patrocinado pela Associação Billy Graham, um projeto que continua para alcançar todas as mais aldeias remotas de pescadores ao longo daquele rio tão enorme e tão majestoso que é o rio Amazonas, abrindo grupos familiares nas diversas aldeias que não têm dinheiro para plantar e para construir templos, mas abrindo grupos familiares e dando assistência a esses grupos familiares por todo o rio acima. É um trabalho que deve de inspirar a igreja também, para podermos realmente ter este coração. Então vamos ver como era o coração de Jesus. Vamos ler a partir do verso 35. O pastor já leu a passagem paralela ontem à noite. Hoje vou-vos centrar aqui na passagem de Mateus capítulo 9, verso 35 a 38. Diz assim a Santa Escritura: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então nós vamos encontrar aqui o coração de Jesus. Vamos nos centrar neste verso 36. Não se esquecer o verso 35, que nos diz que Jesus percorria todas as cidades, mas também as aldeias. Percorria todos os lugares. Normalmente, quando os ministérios vêm para Portugal, e nós agora, quando estamos a criar uma nova base de dados para a Aliança Evangélica, atualmente já estamos com 720 igrejas no projeto Minha Esperança. Das 1.300 igrejas que tínhamos na base de dados da Aliança, cerca de 300 já foram identificadas que são igrejas que fecharam, igrejas que fecharam suas portas, que terminaram. Uma grande parte das igrejas antigas que faziam parte da base de dados da Aliança Evangélica fechou, mas há uma nova realidade de igrejas que não estão contabilizadas, igrejas que surgiram, umas com um bom propósito, outras com um propósito menos bom, mas que estão por Portugal a anunciar o Evangelho, quer seja por inveja ou por porfia. O que importa é que o Evangelho está a ser anunciado, desde que realmente não gere escândalo, porque o escândalo é algo muito prejudicial para a obra de Deus. Mas uma das coisas que nós temos visto nestas novas igrejas que estão a surgir é que realmente elas tentaram procurar e procuram todas elas as grandes metrópoles.
Nós temos igrejas como nunca na área e na região da Grande Lisboa. Em algumas das freguesias existem 2, 3 igrejas. Eu estive numa igreja que tem cerca de 1.200 membros e na mesma rua de Armazém estava mais 2 igrejas, 2 portas à frente, ou melhor, uma porta, só havia uma no meio. Já estava outro templo também com algumas centenas de pessoas. Igrejas que se abrem, cada uma com o seu estilo, uma com uma vocação mais vocacionada para os grupos familiares, outros mais para louvor, outros para... E as pessoas realmente têm procurado como que houvesse igrejas à la carte para poderem escolher aquelas com quem mais se identificam. Mas o que é certo é que vamos falar à tarde, existem dezenas e centenas de freguesias em Portugal que não têm uma porta aberta do Evangelho, que não têm a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. E nós vemos aqui Jesus que ele não apenas percorria as cidades, mas o versículo 35 diz que ele percorria também as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando enfermidades e moléstias entre o povo. E esta tem que ser a atitude da Igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias. Agora, quando Mateus descreve o coração de Jesus, nós temos aqui uma descrição muito interessante no verso 36, quando ele nos diz, e vendo a multidão, ele teve grande compaixão deles. Vendo a multidão, ele teve grande compaixão deles. Nos dias em que estamos a viver, e este é o primeiro ponto, nós temos que ter a visão de Jesus. Nós temos que ter a visão de Jesus. Vejam só a visão de Jesus. Vendo as multidões, teve grande compaixão deles. Uma das marcas do ministério de Jesus aqui na terra é que ele a todo instante estava rodeado de multidões. A cada momento multidões o cercavam. Grupos de pessoas muito grandes. E que para aquela época era algo muito difícil conseguir mobilizar multidões. Era muito difícil reunir. Nem os grandes líderes políticos, nem os grandes líderes religiosos judaicos conseguiam reunir tamanha multidão em tão pouco tempo. Porém, Jesus reunia essa multidão. Porquê? Porque Jesus não apenas falava, mas Jesus preocupava-se. E nós vemos no versículo anterior que ele não apenas ensinava, mas tratava das moléstias, tratava das doenças. Ou seja, ele vocacionava o seu evangelho para o ser humano completo. E não apenas para a alma, mas também para o corpo. E a igreja dos nossos dias precisa de entender isso também. Então nós vemos que quando Jesus olha para a multidão, a visão de Jesus, vendo a multidão, quando Jesus viu a multidão, ele não viu apenas números. Ele não ficou contente por ter muita gente à sua volta. Ele não ficou feliz por ter um grande número à sua volta. Não havia um registro estatístico de quantas pessoas o acompanhavam. Jesus via a multidão, mas via em cada pessoa na multidão uma necessidade. Via em cada pessoa na multidão uma razão pela qual ele foi à cruz mais tarde. Via em cada pessoa na multidão uma necessidade. Via em cada pessoa na multidão uma pessoa, uma alma que valia mais que o mundo inteiro. Então Jesus se preocupava com cada pessoa na multidão. Uma das coisas que eu mais aprecio em Jesus é que, por exemplo, ele entrava numa sinagoga e quando ele entrava numa sinagoga, normalmente na frente estavam os ricos, estavam os religiosos, estavam os escribas e mais tarde, mais atrás estavam os homens, mais atrás estavam as mulheres e mais atrás estavam então os doentes, os enfermos. Muitos deles do lado de fora porque não podiam se misturar. Porque para os judeus alguém que estava doente é porque era alguém que tinha perdido o favor de Deus, a bênção de Deus. É porque era alguém que tinha pecado ou que tinha errado. Mas o que é certo é que quando Jesus entrava na multidão, ele não olhava para as pessoas que estavam na primeira fila, que eram os ricos. Poderia olhar e normalmente até era capaz de os exortar de uma forma como só ele soube fazer. Mas ele reparava de uma mulher que estava lá encostada lá atrás. Uma mulher que estava encurvada há 18 anos e que ninguém realmente se preocupava com ela. Ela ficava jogada para trás das multidões e lá atrás ela entrava naquele lugar curvada à espera de ouvir uma palavra que tocasse na sua alma, à espera de ouvir falar acerca dos grandes milagres que o Deus Criador fez. E ela dizia, um dia alguma coisa destas irá acontecer comigo. E naquele dia, quando Jesus ali estava, ele não apenas reparou nas pessoas que estavam à frente, com as suas vestes tão religiosas, tão bem aparentados, sepulcros caiados, como Jesus os apelidava, mas ele reparou naquela mulher lá atrás. E é esta visão de Jesus que é diferente da visão. E que a igreja dos nossos dias, da visão comum, e que na igreja dos nossos dias nós precisamos de ter. Nós precisamos ter uma visão missionária, nós precisamos de ter um olhar com compaixão. E era esse olhar que fazia com que Jesus parasse
Porém, diante das necessidades, Jesus tinha que parar. Jesus tinha que ver as multidões. Eles reconheciam que elas eram pessoas que precisavam da sua atenção, pessoas que precisavam da sua pregação, pessoas que precisavam do seu toque curador. E Jesus tinha os seus olhos voltados para a missão, a sua missão, quando Deus o enviou como forma e expressão do seu grande amor para alcançar homens e mulheres. Então, se nós realmente formos fazer um trabalho evangelístico, e muitas vezes nós reparamos isso, e sempre estou a combater com o pessoal que trabalha connosco. Na última campanha que eu estive, porque este ano, como estou no projeto Minha Esperança, suspendi um pouco as campanhas do Ministério Jesus é a Resposta. O pastor Zé Manuel Pereira está precisamente a dirigir este fim de semana e para o próximo, e depois irá para Pinhel, para estar ali também nas missões, em Meda, durante todo o restante do mês de julho, acompanhando e apoiando os missionários com o nosso ministério. E uma das coisas que, nesta última campanha que eu tive a oportunidade de estar na Chamusca, nós montámos o nosso equipamento, tudo, precisamente à entrada das festas populares da Chamusca. E quando nós estávamos ali, eu reparava que muita da gente gosta de vir para cima, gosta de ter a sua participação. Nós estávamos a trabalhar conjuntamente com a Jocum e tínhamos um bom grupo de gente que veio do Brasil com muita graça, principalmente a fazer dramas de rua, coisa que chamava a atenção de uma forma incrível. E eles estavam ali a fazer aquele trabalho e a certa altura eu reparei que as pessoas paravam, ficavam ali à espera de ouvir mais alguma coisa, mas ninguém se dirigia a elas. Eu estava no som, por acaso, como sempre fico atrás, eu só subo normalmente quando é para pregar, e eu falei com alguém que estava ao perto de mim e disse assim, olha, ali aquela senhora, ela está ali à espera, ficou depois de ouvir a mensagem, está à espera que alguém chegue ao pé dela. Já alguém falou com ela? Não. Então nós temos que ir falar com ela urgentemente. A pessoa não pode sair daqui sem ter um tratamento pessoal. E uma das grandes lacunas do evangelismo em massa é isso, é a falta do tratamento pessoal. Quando nós estávamos a ver aqui histórias, nós vimos pessoas que realmente foram convertidas através da projeção daquele filme. Nós víamos entre eles um adolescente, uma criança. Talvez para alguns diziam, uma criança debaixo de emoção. Para ele foi a decisão. Quiçá se esse rapaz vai ser um missionário naquela zona também, mais tarde. E nós não podemos deixar de ter o olhar de Jesus. Jesus não via a multidão como números. Não via a multidão como pessoas que eram mais importantes uma do que as outras. Jesus parava, via as multidões e percebia que eram pessoas que precisavam da sua palavra. Há um homem na história das missões que é uma referência. O seu nome é William Carey. Talvez os irmãos já ouviram falar acerca dele. Eu próprio tenho uma mensagem biográfica inspirada também na sua vida. William Carey, quando ele ouviu falar numa grande possibilidade, numa região chamada Índia, onde os britânicos estavam a negociar e estavam a construir tantas indústrias, ele começou a receber aquelas fotografias a preto e branco, sem definição nenhuma. E ele via aqueles rostos mais escuros, aqueles rostos indianos diferentes dos britânicos, e ele apaixonou-se por aquelas pessoas, de tal maneira que ele decidiu, estando numa pequena comunidade, se tornar um missionário. Mas na sua comunidade lhe diziam, mas quem és tu, William? Tu és um sapateiro, tu trabalhas a arranjar sapatos, como é que dizes que vais? Há outros mais capacitados do que tu. Então ele pegou e juntou algum dinheiro e comprou um mapa da Índia. E ele colocou o mapa da Índia na parede, em frente do local onde ele arranjava os sapatos. E todos os dias ele olhava para aquele mapa e se imaginava naquele lugar a pregar o Evangelho. E ele continuou, até que um dia, rapidamente Deus abriu as portas. É verdade que na sua primeira viagem, ele chegou no barco até a Índia, mas não o deixaram descer e teve que voltar para trás. Estamos a falar de viagens que demoravam meses. Ele voltou para trás. Porque a sua mulher não quis ir com ele, e não era propósito de Deus que ele fosse sozinho. Então ele chegou lá sozinho e não o deixaram descer. E ele voltou para trás e mais tarde a igreja apoiou e o pastor da sua igreja conseguiu convencer a sua esposa, ele e os seus filhos foram lá. William Carey hoje é chamado o pai das missões modernas. Um homem que realmente viu naquela grande região, naquela Ásia, em especial na Índia, uma região que precisava tanto do Evangelho, e ele se tornou um dos maiores missionários. Ainda hoje, as gramáticas que aquele sapateiro escreveu são usadas em escolas indianas. Ele deu formação às crianças.
numa região onde o ser humano muitas vezes tem menor valor de qualquer animal, do que um rato ou do que uma vaca. O ser humano é uma casta inferior de qualquer animal. Ali ele sentiu paixão por aquelas pessoas, porque ele teve uma visão missionária. E nós precisamos de ter esta visão, a visão de Jesus. Olhar para as multidões e ter compaixão, olhar para as multidões e perceber que não são apenas números, mas são pessoas, pessoas com potencial. Quando nós andamos na rua, quando nós porventura vamos à beira da praia e olhamos aqueles milhares de pessoas que tentam encontrar naquele momento de descontração, de alegria com a água e o sol, um momento para esquecer os seus problemas, são pessoas que precisam de Jesus. São pessoas que necessitam de Cristo e não podemos apenas entender como números, mas entender como possibilidades, como pessoas que precisam de Cristo. O segundo aspecto fundamental de Jesus, no versículo 36, é que diz, vendo a multidão, e a seguir tem uma vírgula e diz, teve grande compaixão delas. Jesus tinha um grande coração, ele compadeceu-se. E o que nós precisamos nos nossos dias é ter este coração, o coração de Jesus. Nenhum esforço missionário, nenhum esforço evangelístico vai ser bem sucedido se não tivermos o coração de Jesus. Se não tivermos o coração de Jesus. Uma das coisas que eu gosto neste vídeo que acabei de passar é que a pessoa responsável pelo projeto, ele era alguém que a igreja nunca daria nada por ele. Um homem totalmente dedicado ao alcoolismo e à prostituição, mas que foi transformado por Jesus e se tornou num grande missionário naquela região. Nós não podemos olhar para as pessoas, como falávamos ontem, catalogá-las. Este é impróprio para o reino de Deus. Porque normalmente quando nós trabalhamos com toxicodependentes ou com alcoólicos, muitas das vezes eu lhes digo, sabes, tu estás nesse estado porque tu tens muito potencial. Tu tens um potencial tão grande, tens tantas capacidades, que o inimigo da tua alma quer destruir a tua vida para que tu não desenvolvas essas capacidades. O inimigo da criação, do Criador, quer destruir a tua vida para que tu não desenvolvas as capacidades. Hoje, se formos ver grande parte dos servos de Deus que estão com ministérios frutíferos, uma grande parte deles, servos e servas de Deus, foram pessoas que passaram pelo mais baixo e pela podridão do pecado e sentem um sentimento tão grande de dívida para com Deus que dedicam todo o resto da sua vida a servir ao Senhor. E nós precisamos de ter este coração missionário. Jesus não apenas via a multidão, mas se movia de íntima compaixão. Aquilo que era o motor do seu esforço físico, aquilo que era o motor dele se levantar cada manhã e continuar a percorrer aquelas estradas poeirentas, andar ali a pé quilómetros e quilómetros, aquilo que o movia. Aquilo que movia o motor do seu ministério era a compaixão, ou seja, amor em ação. Irmãos, nós precisamos de voltar a ter este amor. Eu há pouco tempo estava a pregar lá na igreja de Évora. Depois de ter feito uma viagem a Lyon, onde um dos pastores que estava a ministrar na região de Obreiros, lá da imigração, um dos pastores da Assembleia de Deus de França, ministrou acerca de um tema que mexeu muito comigo. E a certa altura eu estava lá e senti o Espírito Santo falar ao meu coração. E o Espírito Santo perguntou-me, Josué, qual é o combustível do teu ministério? O que é que te faz andar? O que é que te faz mover? O que é que te faz mover? É o sustento que recebes ao final do mês? É o reconhecimento das pessoas? O que é que te faz mover? Eu disse, Senhor, o que me faz mover é o amor. E é o amor que foi o grande motor, realmente. Mas às vezes nós parece que nos esquecemos disso. O amor a Deus, o amor à igreja, mas principalmente o amor aos perdidos. Aquilo que nos traz alegria, gozo, realização ministerial é quando nós não deixamos perder esse amor. Mas nós estamos a viver dias de grande apatia. Dias de grande apatia. Devido à produção exagerada que tem havido de tudo o que é entretenimento para mexer com as emoções, para mexer com os sentimentos das pessoas. Devido às próprias situações que nós vivemos diariamente, nós nos tornamos cada vez mais na Europa, e quanto mais para norte, mais nós vemos pessoas indiferentes, pessoas que não mostram reações, pessoas que não mostram carinho,
pessoas que não mostram amor. Mas a igreja tem de ser obrigatoriamente um espelho daquilo que era Jesus Cristo na sua essência. E Jesus não apenas via, Jesus não via aquela multidão e dizia, ai, não vou conseguir fazer. Ou Jesus não via aquela multidão e dizia, eles não merecem nada. Ou Jesus não via aquela multidão e dizia, é impossível. Jesus via a multidão, mas no seu coração se movia de íntima compaixão e o fazia continuar a andar, continuar, mesmo quando ele tinha um momento para estar só e sentava uma mulher ao seu lado, ou uma mulher vinha tirar água daquele poço, ele não perdia aquela oportunidade, porque cada vez que ele via uma pessoa, ele era movido com compaixão. E é isto que a igreja precisa nos nossos dias, porque depois de Jesus ver esta multidão, no verso 36 nós vemos que ele se encheu de compaixão, ou seja, o seu coração ficou totalmente consumido por um sentimento de piedade, de misericórdia, ao olhar aquele povo aflito e exausto. Ele próprio diz a seguir, quando olhou para a multidão, diz que vendo a multidão teve grande compaixão, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não tinham pastor. A ideia aqui no original é ovelhas aflitas, exaustas. Literalmente, alguém que estava sem proteção. Alguém que estava totalmente indefesas. E ali estavam aquelas criaturas, aqueles homens e aquelas mulheres expostas a qualquer tipo de problema, de perigo. Ovelhas sem pastor são presa fácil das bestas devoradoras. Ovelhas sem pastor são presas fáceis de qualquer perigo que estão à sua volta. Jesus olhou para aquelas pessoas e via como bêbados. Bêbados ou pessoas gravemente feridas que não se aguentavam em pé por si próprias e andavam ali procurando alguém que os orientasse, alguém que os encaminhasse. E é este sentimento que nós temos que olhar. Nos nossos dias a igreja precisa de ter este coração, o coração de Jesus. O povo na altura estava a ser molestado pelos fariseus, pelos escribas, importunado por aqueles que se diziam religiosos e colocavam mais pesos sobre eles. Em vez de encontrarem na religião, na palavra, nas promessas do Antigo Testamento alívio, eles colocavam peso sobre as pessoas, mais pesos. E eles sentiam-se incapazes de se aproximar de Deus. Incapazes de se relacionar com Deus. E Jesus vem para fazer a ponte desse relacionamento. Jesus vem e olha para as pessoas e vê-os como ovelhas desgarradas e errantes, literalmente indefesas, que precisavam de um pastor. Era um povo que não tinha líder, muito menos o rumo a seguir. E quando nós olhamos para o nosso Portugal, o que é que nós vemos nos dias em que estamos a viver? Um povo completamente à deriva, que não tem um pastor, não tem alguém que os encaminhe para a vida. Alguém que não tem alvo de vida. Nós estamos a viver dias em que as pessoas vivem apenas para o entretenimento, para passar o tempo. E passá-lo com a melhor qualidade de vida possível. O importante é que o tempo passe. Passe com a melhor qualidade de vida possível. Passe da melhor forma possível. E se gostam de ver um filme, então vão ver um filme. Se gostam de ver alguma coisa, estão a ver alguma coisa. Se gostam de comer e beber, estão a comer e beber. O importante é que o tempo passe, é que aquele dia passe, e que outro dia passe. E o tempo está a passar, e o tempo está a passar. E as pessoas estão a caminhar para o inferno. As pessoas estão a caminhar para a perdição. E nós precisamos de abalar e de emanar essas pessoas e dizer-vos, acordem! Vocês estão a caminhar para a perdição. Vocês precisam de alguém que vos direcione para a vida. E esse alguém é Jesus Cristo. E nós somos o seu corpo, como falávamos ontem aqui na terra. Ele não via apenas as pessoas. Ele via missões concretas. Porque o seu coração era um coração missionário. Sabem, quando nós olhamos para aquela parábola do bom pastor, como víamos ontem, rapidamente, não estudámos a fundo. Nós podíamos imaginar o pastor pegar naquela ovelha sobre os seus ombros. Uma ovelha ensanguentada que tinha ficado presa àquelas silvas, àqueles espinhos. E que o pastor tirou-a de lá e estava a tentar sarar as suas feridas. E viu que ela era incapaz de sair dali. E ele coloca sobre os seus ombros. E sobe aqueles montes para a trazer de volta para casa. Essa paixão. Esse pastor que se mistura, o sangue daquela ovelha se mistura com a sua pele. Nós precisamos de ter esse coração. Cada pessoa perdida é uma ovelha perdida, como falávamos ontem, que precisa de ser trazida para a proteção, precisa de ser apresentada ao grande pastor que é Jesus. Ter um coração missionário é não apenas rotular os incrédulos como pessoas que vão para o inferno. É não apenas dizer, esta gente não tem hipótese, está perdida, completamente perdida. Mas é ter um coração que se move. Move a dar, a contribuir. E move no que vem a seguir a falar. No verso 35 diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias ensinando. A igreja precisa ter
um estilo de vida de ensino, um estilo de vida de falar. E este versículo nos apresenta o conteúdo básico de todo o ministério de Cristo e que deve ser o ministério da Igreja, que passa por ensino, pregação e cura. Vejam só o que está no verso 35. O que é que ele diz? Ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Lembram-se? Essa era o nosso slogan das Assembleias de Deus. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E nós precisamos de ter este estilo como igreja dos nossos dias, estas três componentes: ensino, pregação e cura. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que pode curar as doenças mais difíceis, mas aqui a cura é muito mais do que uma cura de uma ferida ou de uma doença ou de uma moléstia. Fala de algo interior, algo da alma, que leva à morte, mas à morte interna. E o nosso ensino deve ser vocacionado para curar corações. Por meio deste ensino e pregação, Jesus apresentava boas novas. O povo judeu estava desesperado na expectativa que o Messias chegasse para transformar e nos restaurar, e restaurar-lhes a eles no seu reino de liberdade, porque estavam debaixo daquele jugo dos romanos. Jesus anunciava um novo reino, mas não era um reino político ou social. Era um reino de verdadeira liberdade, não uma liberdade política, mas uma verdadeira liberdade, uma liberdade espiritual, em que não estamos mais debaixo do jugo do pecado, da consequência do pecado, mas nos podemos viver livres, aleluia, leves, alegres diariamente, tendo um relacionamento com Deus maravilhoso. E é por meio do evangelismo que nós nos tornamos realmente como Cristo. Quando nós usamos a nossa boca para partilhar o Evangelho, quando nós usamos a nossa boca para falar e ensinar acerca de Jesus, e a nossa sociedade precisa tanto de ouvir acerca de Jesus. Eu não sei se já contei esta experiência, o tempo está a chegar ao fim, mas eu gostaria de partilhar convosco. Se algum já ouviu, vai ouvir uma segunda vez. Quando eu estava em Pias, o meu primeiro campo de trabalho, os nossos primeiros campos de trabalho marcam-nos muito intensivamente. Eu estava ali em Pias do Alentejo, quando estávamos a plantar uma igreja. Vai fazer 11 anos, quando começámos ali naquele lugar, vai fazer 12. E quando, a certa altura, Deus nos deu muita graça, nós abrimos uma primeira casa de oração ao fim de 3 meses, e depois uma segunda mais tarde, que ainda hoje está lá, comemorou 10 anos o ano passado, nós estivemos lá na comemoração desta segunda casa. E quando realmente Deus nos deu muita graça e abriu-nos portas, porque a Isabel, a minha esposa, ela é professora, estava colocada também ali na escola de Pias, e devido ao seu trabalho abriu-se muitas portas na comunidade, principalmente também dentro da escola, e nós conseguimos uma turma da Comacep no primeiro ano, como extracurricular, religião moral e evangélica, mas no segundo ano conseguimos mesmo curricular. Eu recordo-me como se fosse hoje, porque esse episódio marcou a minha vida. Nós tínhamos preparado um espetáculo de, não vou chamar de fantoches, mas de marionetas de pauzinhos, para contar a criação. Então os alunos todos prepararam, portanto, um símbolo da luz, depois o Adão e Eva, depois até a própria serpente, tudo assim nos palitos, não é? Numas palhinhas, e estavam a contar assim num teatro de fantoches e convidaram seus colegas para assistir a esse teatro. E eles fizeram aquilo e vieram alguns assistir, e entre eles uma menina que tinha uma sua irmã gêmea, que também já tinha assistido a uma das nossas classes, e essa menina que era da localidade de Brinches, que eles não tinham, portanto, até o 9º ano, e eles vinham para a escola mais próxima do concelho, que era Pias, concelho de Serpa. E quando nós estávamos a fazer aquele teatro no fim, eu voltei-me para aquela menina e disse: então, já ouviste falar acerca de Deus? E ela disse: já. Aí sim, então quem é Deus? Perguntei-lhe eu. E ela disse: então, Deus há muitos anos veio à Terra. Ah, tu estás a falar de Jesus. Está certo, Jesus é Deus, muito bem. Jesus é Deus. Então, e o que é que aconteceu? Ele veio à Terra e depois morreu. Jesus, sim, morreu na cruz. É verdade, foi crucificado, uma coisa horrível. Ele morreu. E ela, e o quê? O que é que aconteceu? Morreu, disse ela. Sim, mas morreu, mas aconteceu alguma coisa. Não, Jesus morreu. Digo: oh, menina, Jesus morreu, mas ele voltou à vida, ele ressuscitou. E espontaneamente ela diz: setor, não brinque comigo. Ninguém morre e volta a viver. Eu disse-lhe: tu nunca ouviste dizer que Jesus voltou a viver, ressuscitou? Ela: não. A mim sempre me contaram a história que Deus veio ao mundo e morreu. Aliás, a minha avó tem lá
um crucifixo com esse Deus morto lá pendurado. E eu olho, lembro de criança, sempre olho e vejo lá o Deus morto. Disse, sim, Jesus morreu nessa cruz. Mas ele voltou à vida, ele ressuscitou, ele está vivo. Eu, não brinque comigo, isso não é possível. Ninguém morre e volta a viver. E eu percebi-me, nessa altura, no início do meu ministério, que há uma geração bárbara a crescer nas vilas e aldeias do nosso país. Bárbara no sentido de não ter qualquer noção do cristianismo. Bárbara no sentido de não terem qualquer conceito, qualquer ensino. Porque se no passado toda a gente era obrigada a ir à catequese e tinha uma noção pelo menos básica de um cristianismo, ainda com muitas deturpações que nós conhecemos e muita idolatria à mistura, mas aprendiam acerca de quem é Deus, da criação, quem é Jesus e aquilo que Ele fez. Hoje há uma geração que está a nascer que não sabe nada acerca de Deus. Ninguém lhe conta nada. Ninguém lhe diz nada. E nós temos reparado isso com as crianças que estamos a ajudar nos bairros lá em Évora. Crianças que não têm qualquer noção do que é Deus. Crianças que têm um pavor da morte incrível, porque se calhar um pai morreu, um avô morreu. Estamos a trabalhar com uma criança que tem um potencial, ela entregou-se a Jesus há pouco tempo. Uma criança que tem um medo tão grande da morte. E quando nós começámos um dia a falar que havia uma nova vida e um céu depois da morte para viver, ela fez dezenas de perguntas à Eunice, que está a dirigir o trabalho, a perguntar-lhe o que era para que ela lhe falasse um pouco mais acerca disso. Porque há uma geração que os pais também já não foram à catequese e não têm qualquer conhecimento da palavra de Deus. Uma geração na nossa nação que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo. E nós olhamos para essas pessoas e rotulamos essas pessoas quando vemos os seus jovens logo dedicados à droga, à marginalidade, ao alcoolismo. Quando as crianças começam a traficar logo de novo, porque são só o que veem, foi o que aprenderam, foi aquilo que receberam dos seus pais. E nós, como igreja, ficamos indiferentes a ver essas multidões e deixá-las caminhar para a perdição? Ou será que nós vamos nos encher de compaixão e vamos deixar que essa compaixão torne o motor da nossa vida e começamos a mexer as pernas e abrir a nossa boca para falar-lhes acerca de Jesus? Nós precisamos de ter a boca de Jesus. Jesus não perdia uma oportunidade. A mulher samaritana esperava o Messias. Pensava que era ali naquele monte, naquele lugar junto ao poço que se adorava. Era só o conceito que ela tinha de religião. E quando Jesus se apresenta sobre aquele que sacia a sede, para toda a eternidade, ela saiu a correr de volta para a sua vila, de onde era marginalizada e perseguida. E bateu às portas e dizia: vinde, vede, eu conheci um homem que me disse tudo, ele é o Messias, vocês precisam de escutá-lo. É por isso é que homens como o Joaquim que nós vimos, homens que vieram da podridão, do lodo, sentem uma dívida tão grande e se movem para que ninguém passe o que eles passaram, sem ter a oportunidade, pelo menos, de se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Irmãos, um dos perigos que nós estamos a viver é nós perdermos esse motor. E o motor do nosso ministério e das nossas igrejas seja apenas eventos ou entretenimento, mas que o motor seja aqueles que estão a caminhar, a paixão e a íntima compaixão. Por fim, o último aspecto que eu quero mencionar neste texto sagrado foi aquilo que Jesus fala com os discípulos e os manda fazer, no último versículo deste texto que lemos. Quando Jesus, ao ver a dimensão da tarefa, verso 37, ao ver a seara realmente grande, demasiadamente grande, para que ele próprio conseguisse chegar a todos os pontos, ao ver a dimensão da tarefa, Jesus diz aos seus discípulos e àqueles que o escutavam: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E por fim eu termino. Se nós queremos ser como Jesus, nós temos que ter os joelhos de Jesus. Os joelhos de Jesus. Há algum tempo atrás, nesta mesma mensagem que eu estava a citar há pouco, foi a última que eu preguei ali na igreja em Évora, eu perguntei aos irmãos: o que é que vos leva a ajoelhar? O que é que vos leva a ajoelhar? Alguns já não sabem sequer o que é ajoelhar. Mas o que é que vos leva a ajoelhar? Ajoelhar no sentido de oração, entenda-se. O que é que vos leva a ajoelhar? É uma doença incurável que têm? Que vos leva a pagar o preço, porque se isso acontecer, vocês vão ajoelhar e vão jejuar e vão orar à espera que Deus sare essa doença? O que é que vos leva a ajoelhar? É um problema financeiro tão grande quando não conseguem pagar as contas
Então dobram os joelhos à cama e choram para que Deus tenha misericórdia? O que é que vos leva a ajoelhar? É quando perdem o emprego e veem que não conseguem pagar as prestações e os vossos filhos a passarem necessidades e dobram os joelhos e choram aos pés do Senhor para que Ele vos mande mantimento e vos dê um emprego? O que é que vos leva a ajoelhar? É quando um filho ou um familiar está enfermo no hospital ou está a passar por uma dificuldade tão grande e por ser filho ou familiar chegado, nós choramos e pagamos o preço jejuando? O que é que nos leva a ajoelhar? O primeiro motivo que devia levar a igreja a ajoelhar e a orar são os perdidos que vão para o inferno sem terem Jesus no coração. E normalmente esse é o último dos assuntos das nossas orações. O primeiro motivo que nos deve levar a ajoelhar são as pessoas com quem lidamos diariamente, com quem trabalhamos, com quem falamos, com quem interagimos e que estão a caminhar para o inferno. O primeiro motivo que nos leva a ajoelhar não é uma doença de um crente, porque nós sabemos que é verdade que Deus é poderoso para curar, mas se ele falecer, ele vai para estar com o Senhor para toda a eternidade. Mas há outro que está ao lado, que se calhar é um toxicodependente. No dia em que ele morrer, ele vai para o inferno. O que é que nos leva a ajoelhar? Qual é o peso que nos faz orar? Qual é o peso que nos faz ir aos pés do Senhor? Qual é o motor das nossas orações? Um cristão missionário tem que ter os joelhos, tem que ter a oração de Jesus. Senhor, envia ceifeiros para a seara. Senhor, levanta obreiros missionários. Senhor, envia-me a mim se for necessário. E se tu me chamares, eis-me aqui, porque eu quero ir fazer a tua obra. É isso que nos deve fazer ajoelhar e chorar. E não é as nossas dificuldades. Os irmãos sabem quando é que Jó viu o seu cativeiro ser transformado em vitória? Foi quando ele orava pelos seus amigos. Não foi quando ele orava pelos filhos que perdeu, nem pelos camelos que perdeu, nem pelas ovelhas que perdeu. Foi quando ele orava pelos outros. E os outros tinham tudo, mas ele orava por eles. Quando nós oramos pelos outros, irmãos, Deus muda as coisas em nosso favor. E muitas vezes nós percebemos porque é que Deus não faz milagres e maravilhas e perguntamos porquê nós estamos a orar. É que nós estamos muito voltados para nós próprios. Nós cada vez a igreja está a entrar num egocentrismo espiritual que nós precisamos combater a todo custo. O nosso esforço, as nossas orações, os nossos pés, os nossos joelhos, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração tem de bater sempre, mas sempre em favor dos perdidos. E é isto que fazia com que Cristo realmente dissesse aos seus discípulos: a seara é tão grande, é tão grande. Quando Joaquim, que era um pescador, vivia para a prostituição e para o álcool, encontrou Jesus e viu Jesus restaurar o seu lar. Eu podia dizer, agora eu posso gozar o que é uma família com a minha mulher e os meus filhos. Agora eu posso ir para a minha pesca, chegar a casa e sentir a paz de Deus. Agora eu posso ir para a minha congregação e levantar os braços e orar e cantar com muita alegria. Agora eu vou poder pagar os meus dízimos, agora eu vou poder contribuir para a obra. Mas naquele momento ele percebeu que rio acima havia milhares e centenas de vilas que não conheciam o Evangelho. E gente como ele, agarrado ao álcool da cana-do-açúcar, agarrado àquela cachaça, estava a destruir as suas vidas, a caminhar para o inferno, e fez com que ele mudasse a sua atitude de vida e o seu objetivo, e o seu motor fosse os outros. Irmãos, é isso que eu vos quero partilhar nesta manhã. Nós precisamos de ter e ser cada vez mais parecidos a Cristo. Então o nosso envolvimento básico, o mínimo que o cristão deve fazer a respeito da missão, é pelo menos nunca se esquecer nela nas suas orações. Não esquecer nos missionários que estão a trabalhar, não esquecer naqueles que estão nos ministérios de ação, nos ministérios evangelísticos, ministérios de recuperação tóxico-dependentes. Irmãos, nós devemos estar sempre a suportar. Já não sabe, o Desafio Jovem fechou agora uma comunidade, penso que está a fechar a segunda, por causa de toda a conjuntura que está a acontecer. Estão a passar graves dificuldades financeiras. A Cruz Azul debate-se há anos para conseguir construir a clínica num terreno que lhe foi doado gratuitamente e não conseguem porque não têm fundos. Porque cada vez mais as igrejas vivem para os seus projetos locais, para as suas atividades locais. Há pouco tempo eu estava a falar com um pastor amigo. Ele me estava a dizer, eu tenho aqui uma obra de 600 mil euros. E o templo que ele tem é um dos melhores do país. Eu vou construir algo ainda melhor e algo maior. É verdade que este é um pastor que investe também algum pouco, uma pequena fatia na missão. Mas infelizmente isso tem caracterizado as igrejas dos nossos dias. Tudo o investimento, tudo aquilo que fazem é para manter, é para engordar as suas ovelhas do seu rebanho e esquecem-se da ovelha perdida que está a morrer, agarrada aos espinhos e a ver a sua vida desaparecer.
A narrativa bíblica deste acontecimento, de Mateus capítulo 9, 35 a 38, nos fala de um Jesus que não conseguia ficar indiferente às necessidades de uma multidão. E nós precisamos, mais do que nunca, ter esta atitude. Termino com uma máxima. Eu não consegui encontrar o autor, que diz assim: o alvo da igreja é fazer missão e o alvo da missão é plantar igrejas. Qual é o seu alvo como cristão nos dias em que estamos a viver? Vou terminar com um versículo. Colossenses capítulo 1, ou melhor 3 seguidos. Colossenses capítulo 1, 26 a 29. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Colossenses capítulo 1, verso 26 a 29. Diz assim: e o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A quem anunciamos, admoestamos a todo o homem, ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. E é isso, meus amados, o mistério foi revelado à igreja. E o mistério está connosco. E nós temos que anunciar, admoestar e ensinar a todo o homem, seja rico, seja pobre, seja colega de trabalho, seja pessoa que passa na rua. Deixo algumas perguntas a terminar. Qual é o seu alvo como cristão, meu irmão, minha irmã? O que é que você mais almeja alcançar no final da sua vida? Uma casa paga? Deixar isso para os seus filhos? Uma boa conta bancária? Ter experimentado alguns bons carros? Um sistema de som e de vídeo? Não estou a criticar isso. Todos nós devemos realmente ter esses desejos, são bons desejos, de podermos gozar do investimento. Mas agora, se o nosso tesouro está nessas coisas, então eu tenho que criticar. Qual é que é o alvo? O que é que nós desejamos alcançar no final da nossa vida? O que é que nós desejamos quando chegamos ao céu apresentar ao Senhor? Vamos dizer: Senhor, eu não fiz evangelização porque estava ocupado a fazer horas extras, a tentar acabar de construir aquilo que tinha que construir. Senhor, eu não contribuí mais porque tinha várias prestações dos carros que tinha na garagem, daquela coleção que eu estava a fazer. Senhor, eu não fiz mais porque estava realmente investindo no meu prazer, no meu bem-estar. Porque sabes, a vida na terra é muito difícil. O que é que vamos dizer ao Senhor? Qual é o investimento que temos lá em cima? Meus amados, que nós possamos ter esta atitude de Jesus. Olhar para as multidões e nos mover de íntima compaixão. Aproveitando as oportunidades para falar deste amor. Dobrando os joelhos diariamente em favor daqueles que estão na frente da batalha. Qual é o teu projeto de vida, meu irmão? Qual é o alvo desta igreja para os finais dos tempos? Qual é o objetivo? Eu recordo-me que uma das coisas que eu aprendi com o meu pastor Luís Reis, com quem trabalhei 7 anos, foi quando ele dizia: eu quero ver as cadeiras da plataforma cheias de missionários que foram anunciando o Evangelho e que nas nossas conferências estão aqui para nos dar notícias desse trabalho. E realmente esse tem sido também o nosso desejo e é o desejo do coração do Senhor. Há muito a fazer. À tarde vamos ver a dimensão da tarefa. Há muito a fazer ainda em Portugal, há muito a fazer pelas nações. E Deus quer te usar a ti. Não digas, Deus envia outro. Diz, Deus envia-me a mim. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos nos colocar diante de Deus nesta hora. Como eu dizia ontem à noite, é muito fácil nós preenchermos um cheque para a missão. É muito fácil nós colocarmos ali um valor daquilo que nos sobeja, daquilo que podemos dar. É muito fácil nós contribuirmos para a obra missionária com a nossa promessa de fé. Mensalmente, tiramos 5%, tiramos 10%. Alguma coisa que alguns de nós, se fôssemos fumadores, gastaríamos muito mais do que esse valor. Ou se fôssemos viciados noutra coisa, gastaríamos muito mais do que esse valor. Agora mesmo, quando tomava o pequeno almoço num café, eu vi uma mulher que a primeira preocupação que teve ao entrar naquele lugar, antes mesmo de beber o café, foi tirar da máquina vários maços de tabaco, colocaram na boca e depois então beber o café. Eu dizia, num tempo de crise há dinheiro. Nós estamos a ajudar algumas famílias lá no nosso espaço de resposta, em que a primeira coisa que nós dizemos é realmente: como é que tu dizes que tens falta de comida e consegues estar sempre com o cigarro na boca?
É que nós sabemos que isso custa muito. E realmente, para nós cristãos, isso faz-nos uma confusão. E às vezes, quando temos de dar uma oferta, esquecemos que se não tivéssemos o Senhor, o diabo nos arranjava tantas maneiras de nos roubar e nos tirar. Mas é muito fácil preenchermos um cheque. Agora é muito mais fácil quando nós colocamos a nossa vida nessa promissória. Dizemos, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Pai, nesta manhã, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ter e queremos ser semelhantes a Jesus. Deus, quando nós olhamos para esta atitude de Cristo, o motor da sua vida, o motor do seu ministério, nós desejamos, Senhor, claramente, Senhor, agir como Ele. Sabemos que os dias não são fáceis. Oh Deus, são dias, Senhor, de tanta confusão, de tanta perturbação, de tanto entretenimento, de tantas coisas para nos roubar o tempo, para nos tirar a atenção, para desviar o nosso foco, para retirar de nós essa compaixão que um dia colocastes. Quando aceitámos-te como Senhor e Salvador e lembramos daqueles que estavam à nossa volta e que não tinham o teu amor, mas agora, Senhor, já habituámos a nos viver com eles, caminhando para o inferno. Já não nos choca quando uma pessoa parte para a eternidade, sem ter o teu conhecimento, Senhor, e nós não queremos que isso aconteça connosco. Eu próprio, Senhor, nesta manhã confesso, Senhor, que tantas vezes, Senhor, agimos com indiferença, Senhor, face a pessoas que são precipitadas para a eternidade eterna, sem Cristo, separadas do teu amor. Senhor, dá-nos um coração semelhante ao de Cristo, Pai. Dá-nos uma visão semelhante a Cristo, Pai. Dá-nos um coração semelhante ao de Jesus, um coração que se contende, que se comove, um coração que se move, um coração que se move em íntima compaixão. Dá-nos esse coração. Dá-nos, Senhor, ó Pai, a ousadia para aproveitarmos as oportunidades, ousadia para nos voltarmos àqueles que estão à nossa volta, ousadia para termos uma atitude, Senhor, ó Pai, mais ativa e menos passiva, mais incisiva, Senhor, no meio de uma sociedade desesperada, sem ter o Evangelho e a esperança do Evangelho. Pai, este mistério foi-nos revelado a nós e nós somos portadores de tão grande e excelente ministério, Senhor. Oh Deus, queremos, Senhor, no nome de Jesus, orar por esta igreja, te agradecendo desde já aquilo que já está a ser feito, te agradecendo aqueles irmãos que contribuem fielmente e que mantêm, Senhor, tantas portas abertas ao longo também, Senhor, desta região. Mas sabemos que há muito mais potencial. Senhor, eu acredito que há aqui vidas, Senhor, que tu queres chamar e tocar. Vidas que estão dispostas a abdicar do seu conforto, a abdicar do conforto que já alcançaram nesta cidade, que alcançaram nesta vida. Estão dispostos a ir para lugares onde não existe esse conforto, mas trocar pela alegria, pelo gozo de serem partilhadores do Evangelho. É isso que nós oramos, Senhor, nestes dias estamos a viver. A seara é realmente tão grande, Senhor. A seara é realmente tão grande, Senhor. A seara é realmente tão grande e são tão poucos os ceifeiros, são tão poucos dispostos a trabalhar. Há tanta gente disposta a investir, disposta a pagar para outros irem, mas tão poucos a se levantar para ir. Esta é a hora, Senhor, de levantares uma nova geração. Uma geração de gente apaixonada por Ti, mas apaixonada pelos perdidos também. De gente apaixonada pelos que sofrem. De gente que vê em hospitais possibilidades de ministério. De gente que vê, Senhor, ó Pai, em lugares, Senhor, obscuros, possibilidades de ministério. Gente que vê na universidade possibilidades de ministério. Nos seus colegas possibilidades de ministério. Gente que não fecha, Senhor, ó Pai, a sua espiritualidade ao domingo, quando regressa à casa, mas que vive diariamente, Senhor, uma atitude ativa e não mais passiva. E em vez de se contaminar, serem gente que inspira a vida àqueles que estão à sua volta. Oh Pai, tem misericórdia, Senhor. Por favor, tem misericórdia. Tem misericórdia daqueles que, tendo os dons, estão a enterrá-los à porta da sua casa. Tem misericórdia daqueles que, tendo os talentos, estão a enterrar no quintal da sua casa, no quintal dos seus projetos, no quintal dos seus desejos, no quintal do seu prazer, no quintal da sua esplanada. Estão a enterrar esse talento que tu deste, Senhor. Tem misericórdia. Levanta ceifeiros para a tua seada nestes últimos dias, Senhor. A obra é realmente grande e nós queremos ser encontrados a servir, Pai. Muito obrigado por cada missionário que está aqui nesta manhã, Senhor. E cada irmão que contribui, Senhor, e que ora, e que se ajoelha ainda diariamente, recordando as nossas próprias vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Recompensa e abençoe. Mantém-nos na visão correta. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Aleluia.